fugir do tempo de me perder. Posso até perder a hora, mas sei que já passou das 6. Sei que não há no mundo quem possa te dizer que não é sua a lua que eu te dei. Olá, eu sou a Vani Dias e eu vou acompanhar você no seu curso de técnica vocal. Então essa é a nossa primeira aula. Bom, nessa nossa primeira aula, esbarrei aqui no teclado. Nessa nossa primeira aula, eu gosto de conversar um pouco para explicar para você como que funciona uma aula de técnica vocal, o que a gente trabalha, o que é a técnica vocal. Porque, infelizmente, a gente encontra assim, muitas pessoas que ainda têm aquela mentalidade assim, para cantar é só ter a voz boa, não precisa de estudar canto não, né? Na verdade, quem fala isso é porque não conhece o que vem a ser a técnica vocal. Então a nossa proposta aqui também é mostrar para você o que é a técnica vocal e mostrar para você que ela é tão importante quanto o estudo de qualquer instrumento. A voz é um instrumento, né? E é um instrumento assim especial. Especial, em primeiro lugar, porque ele é único. Ninguém vai cantar como você, né? Porque a voz ela é resultado da onda que nasce nas pregas vocais e que caminha pelo nosso corpo, vai percorrendo laringe, encontra a boca, encontra as cavidades nasais. E nós somos seres únicos, né? Mesmo os gêmeos idênticos, eles não são idênticos. Então, como cada corpo tem uma estrutura, tem uma formação, uma espessura dos ossos, então a voz, ela vai ser resultado disso. Então, ela é única, tá bom? Então, o que acontece? Vamos lá. O que pode acontecer é que você pode encontrar alguém que tem uma voz que lembre a sua. Mas falar que são vozes idênticas não tem jeito. Quer ver um exemplo? Vocês devem conhecer, né, a Maria Rita, que é filha da Elis Regina. Bom, quem conheceu a Elis Regina, né, sabe como que era o timbre dela, a voz dela. A Maria Rita, ela lembra a Elis Regina, mas não canta igual a Elis Regina. Como elas são da mesma família, a constituição física delas é bem próxima. Ela não tinha como nascer com o peito largo demais, os ossos muito grandes, se a mãe dela era pequenininha, né? Então é próximo, mas não é igual. Você não pode confundir a Elis quando você escuta a Maria Rita cantando. Até na nossa família, às vezes alguém atende o telefone, aí confunde a minha voz com a voz da minha irmã. Mas são vozes bem definidas. Então, acho que o grande barato é isso. Porque, por exemplo, se eu comprar um teclado Yamaha PSR 500, ele vai soar igual o do meu colega, o do meu vizinho, o do meu aluno, né? Agora, a minha voz é especial, ela é única. Então, isso eu acho, assim, que é uma das riquezas no estudo da voz. Bom, a outra coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai trabalhar a voz é o seguinte. Ela é um instrumento único, né? E que faz parte do meu corpo. Então, eu preciso cuidar dele. Por quê? Se o meu Yamaha quebra, eu mando ele para assistência, eles me arrumam ele. Ou, eu compro outro. O dinheiro está sobrando, eu vou lá e compro outro. A voz, não. Então, eu tenho que ter muito cuidado com a minha voz, porque dependendo do dano que pode acontecer, ele pode ser irreversível. E assim, querendo ou não, qualquer pessoa que tenha um problema vocal, ela tem uma perda na voz. Você tem exemplos aí de cantores famosos, né? Vocalistas de bandas famosas, principalmente heavy metal, que tem que se afastar para fazer trabalho de voz. Não sei quem gosta de assistir televisão, já vi entrevista a Ivete Sangalo, ela faz um tratamento com uma fonoaudióloga, né? Um mês que antecede o carnaval para ela poder trabalhar a voz dela com saúde, para ela cantar no carnaval com saúde. Claro que a gente tem os recursos, tem os profissionais que a gente procura, tem a fonoaudiologia, né, que está aí para dar um suporte para os nossos problemas vocais. Mas eu acho que o melhor de tudo é a gente se prevenir, né? E a prevenção é usar a voz corretamente.
Isso é tão sério que tem pessoas que, por exemplo, não precisa de estar cantando, mas falam muito e falam de forma errada, elas acabam tendo problemas de voz. Professor, né, com nódulo nas pregas vocais, é muito comum. E por que isso? É porque fala demais? Não, é porque fala errado. Porque não trabalhou e não sabe como que ele pode fazer para cantar, para falar. No caso, o professor ele vai falar, para ele falar, minimizando o esforço e promovendo mais saúde para a voz. Então, eu penso na técnica vocal, além da questão do estudo, da performance, né, da voz, eu penso na saúde da voz. Então, o meu aluno que canta, observando os aspectos da técnica vocal, ele vai estar com saúde. Além dele estar trabalhando a voz e produzir uma voz, uma emissão vocal melhor, uma emissão vocal de mais qualidade, ele vai estar promovendo a saúde do corpo dele, consequentemente da voz. Eu costumo brincar e falar o seguinte, imagina quando você estuda a técnica vocal, para quem é violonista, que eu comecei a estudar o violão com o meu Giannini, né? Um violão Giannini, da série estudante. Aí, depois de um certo tempo, eu troquei esse Giannini por um Yamaha elétrico, que custou assim 10 vezes o que eu paguei no Giannini. Então, a sonoridade mudou. As posições do violão são as mesmas, né? Mas a qualidade do som é outra. Mesma coisa, se eu toco num teclado Cássio, de 4 oitavos, pequenininho. Aí eu troco esse teclado por um sintetizador. Então a qualidade do som mudou. As músicas que eu tocava não mudou nenhuma, né? Então a técnica vocal para mim também é isso. É como se eu trocasse o meu instrumento. Assim como eu troco o Giannini pelo Yamaha elétrico, né? Quando eu canto sem técnica e eu canto com a técnica, é como se eu melhorasse, então, o meu instrumento, comprasse um instrumento mais caro. É mais ou menos assim que eu penso com relação à técnica vocal. Bom, é muito importante para a gente trabalhar a técnica vocal entender o porquê das coisas. Porque se a gente for analisar uma aula de técnica vocal, tem muita coisa na aula de técnica vocal que é meio esquisita. E eu dou aula há muitos anos de técnica vocal e eu percebo que muita gente fica rindo, fala, mas eu vou ter que fazer isso, nossa, que trem mais louca essa aula. Mas tudo que a gente faz tem um fundamento, e esse fundamento ele é científico, ele é, né, provado até e estudado, né? Então eu gosto de estar explicando para você por que você está fazendo isso, porque eu venho observando assim nos meus alunos presenciais que a partir do momento que eles sabem o porquê eles estão fazendo aquilo, então aí aquilo ganha uma outra conotação para ele. Então ele vai fazer exercício entendendo e sabendo o porquê, em que aquilo ali vai ser importante para ele. Mesmo que ele ache bobinho, né? Ele vai entender que aquilo ali de alguma forma está trabalhando. E é difícil, porque a técnica vocal a gente está trabalhando com sensações. Então imagina, eu passar para você uma coisa e a sensação é sua. Eu não tenho como entrar aí dentro e ver. O aluno do piano, o aluno do violão, eu vejo, eu bato o olho e vejo o que ele está fazendo, se está fazendo errado ou não. Na técnica, a gente está trabalhando em cima de sensações, eu não tenho como entrar dentro do aluno e saber se a sensação que ele está sentindo é aquela mesmo, né? Então é mais difícil trabalhar. Então uma coisa que é muito importante na nossa primeira aula, que eu vou colocar aqui para você, é o seguinte: você tem que ser sincero comigo. Ou seja, eu vou estar sempre falando qual o objetivo do exercício, o que você vai ter que fazer e o que você tem que sentir, perceber em você, tá? Então eu preciso da sua sinceridade de acessar a tutoria e falar, olha, aquele exercício assim, eu não entendi. Ou aquele exercício assim, eu não consegui perceber o que você me falou, né? Por quê? Porque eu tenho outras formas de fazer você perceber isso com exercícios diferentes daquele que está na aula. Se você não me fala nada, a gente vai passando para frente e eu vou achando que você está entendendo e está sentindo e pensando em tudo aquilo que eu estou colocando para você. Então, o objetivo desse curso básico de técnica vocal é justamente explicar cada coisinha, como que isso funciona no meu corpo, como que isso vai melhorar a minha emissão vocal e trabalhar isso com você de forma que você
perceba isso quando você estiver cantando.